Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, dia 1º de dezembro. No julgamento da chamada revisão da vida toda, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide que é possível aplicar a regra mais vantajosa à revisão de benefício de segurados que passaram a contribuir para o INSS, além da publicação da lei, antes da publicação da lei que instituiu o fator previdenciário em 1999. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. STF valida prazo para ajuizamento de ação sobre irregularidades em contas de campanha. Eleitor tem até o fim do dia de hoje para justificar a ausência no primeiro turno das eleições. E ainda, Seminário Jurídico de Seguros amplia os debates entre representantes do setor e magistrados no Superior Tribunal de Justiça. Na sessão plenária de hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é possível aplicar a regra mais vantajosa à revisão de benefício de segurados que passaram a contribuir para o INSS antes da regra de transição de 99. Atualmente, as aposentadorias têm como base na Constituição e nas diretrizes previstas na Lei 9.876 de 1999. Essa legislação mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios. Aposentados que se sentiram prejudicados com o novo critério entraram na Justiça. A questão ficou conhecida como revisão da vida toda e discute se é possível afastar a regra de transição criada pela Lei 9.876 de 1999, que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994, para ser mantida a regra que vinha sendo aplicada desde 1991. Em dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a favor dos segurados e o INSS recorreu ao Supremo, alegando que a mudança traria um custo alto aos cofres públicos. O recurso foi levado para julgamento no plenário virtual do Supremo em 2021. O então relator, ministro Marco Aurélio, votou a favor dos aposentados para determinar que os recolhimentos realizados antes de 1994 também deveriam ser levados em conta. O entendimento é que não é legítima a imposição de regra de transição mais gravosa do que a regra definitiva. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão vai valer para casos semelhantes julgados em todo o país. Em março deste ano, o ministro Nunes Marques pediu destaque no julgamento, que estava no plenário virtual. Com isso, o julgamento reiniciou no plenário físico, cumprindo o regimento interno do Supremo. Mesmo com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, o voto dele segue valendo porque, em junho, o STF decidiu que votos de ministros aposentados que forem feitos no plenário virtual, em caso de pedido de destaque, devem ser mantidos. No reinício do julgamento, o ministro Nunes Marques apresentou voto divergindo do relator, por entender que a regra de transição é compatível com a Constituição. Pressupõe que a nova regra é mais vantajosa para os novos segurados, ou seja, aqueles após 1999, por incluir todo o período contributivo. Todavia, quando se mira a história da evolução legislativa do cálculo dos benefícios previdenciários, observa que o aumento do período básico de cálculo, PBC, sempre foi uma forma de reduzir os benefícios e não de aumentá-los. Na retomada da sessão, os ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. A regra transitória acaba sendo uma regra melhor para o segurado, mas não é essa realidade do segmento de trabalhadores mais hipossuficientes. Não é a realidade do segmento dos trabalhadores com menor escolaridade, que tem a trajetória salarial, infelizmente, decrescente quando se aproxima o momento da sua aposentadoria. Acabam, pela aplicação da regra transitória, como acabaram sendo, duplamente penalizados. Penalizados porque, em virtude de não terem a possibilidade de uma maior escolaridade, terem um decréscimo salarial com a idade, e penalizados porque os maiores valores de renda que recebiam acabam sendo
ignorados, excluídos da média geral. Aqui o que se teve foi que estamos examinando do ponto de vista constitucional, no sentido de não haver, não ter havido, da parte, portanto, do que foi exposto pelo relator, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, nenhuma agressão, nenhuma ofensa à Constituição. Eu estou, senhora presidente, ratificando, como disse, o voto que apresentei no plenário virtual, no sentido de acompanhar o relator pelo desprovimento do recurso e fazendo a juntada do voto escrito. O ministro Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso acompanharam a divergência. O meu entendimento de que a hipótese é de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a decisão seja tomada pelo órgão competente, que é a Corte Especial. Por maioria, o plenário decidiu a favor dos aposentados, possibilitando aqueles que ingressaram no regime geral da Previdência até um dia antes da entrada em vigor da Lei de Transição de 1999 a opção pelo cálculo mais favorável, esteja ele previsto na regra definitiva da Lei 8.113 de 1991 ou na regra de transição. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é válido o prazo de 15 dias a contar da diplomação dos eleitos para que sejam ajuizadas as representações com pedidos de apuração de irregularidades nas contas de campanhas. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo contra o prazo previsto na mini-reforma eleitoral de 2009. Segundo o texto, qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com a lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. A PGR alegava que o prazo era curto e impediria o controle efetivo do financiamento das campanhas políticas e que, com isso, deixaria de proteger os valores da probidade administrativa, violando o princípio da moralidade. Para o relator da ação, ministro Dias Toffoli, o prazo de 15 dias está de acordo com os princípios do processo eleitoral e garante a estabilidade do resultado das urnas. Segundo o ministro, seria incoerente acolher o pedido da Procuradoria porque o próprio sistema eleitoral estabelece o prazo máximo de 1 ano para o julgamento em todas as instâncias de processos que podem resultar em perda de mandato. Todos os ministros seguiram o voto do relator e declararam a validade da regra. O Tribunal Superior Eleitoral indeferiu na sessão plenária desta quinta-feira o registro de candidatura do suplente do deputado estadual pelo Espírito Santo nas eleições deste ano, Henrique Zanotelli de Vargas, do Patriota. Ele foi apontado pelo Ministério Público Eleitoral como inelegível por ter sido demitido do serviço público. Prevaleceu a tese apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que divergiu do relator, ministro Sérgio Banhos. O presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, seguiu a divergência. Ao meu ver, havendo a demissão do serviço público em decorrência do processo administrativo ou judicial e aqui datado de 6/8/2018, o caso é de indeferimento do registro com base no artigo 1º, inciso 1, a linha O da Lei Complementar 64/90. Por essas razões, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso ordinário e indeferir o registro de candidatura de Henrique Zanotelli de Vargas para o cargo de deputado estadual no pleito de 2022. E atenção, eleitores, termina hoje o prazo para a justificativa de ausência no primeiro turno das eleições. A eleitora ou eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições gerais deste ano precisa justificar a ausência até hoje, 1º de dezembro. A justificativa pode ser feita por meio do Sistema Justifica, do TSE, no endereço que aparece aqui na tela. Outra possibilidade é usar o aplicativo e-Título. O eleitor deve clicar em mais opções e depois selecionar justificativa de ausência. Eleitores também podem entregar o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição em qualquer cartório eleitoral ou ainda enviar à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. A justificativa vale para cada turno da eleição. Então, se a pessoa não compareceu nos 2 turnos, vai precisar apresentar 2
duas justificativas. O prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições termina em 9 de janeiro de 2023. E quem não apresentar a justificativa dentro do prazo paga multa que varia de 3% a 10% sobre o salário mínimo da região. Veja a seguir, motorista tem carteira de habilitação suspensa por causa de uma dívida de nota promissória. Nós voltamos já. A Justiça de São Paulo suspendeu a carteira de habilitação de uma mulher por dívida de nota promissória. O juiz concluiu que outros meios de quitação do débito já haviam sido esgotados. A execução para pagamento da dívida tramita há cerca de 8 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo. A ação trata de um título extrajudicial ajuizado em 2014 por um homem que alega ser credor de nota promissória. De acordo com ele, a pessoa executada é uma mulher que não pagou os valores acordados e por isso o documento foi levado a protesto na Justiça. O juiz responsável pelo caso determinou que a carteira de habilitação da mulher seja suspensa, já que foram feitas outras tentativas para pagamento e a executada não atendeu a nenhuma delas. O juiz, ao adotar essa medida, usou como respaldo o artigo 139 do Código de Processo Civil, que diz que o magistrado poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ex-diretor do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto do município de Rio Preto da Eva, no Amazonas, foi condenado por sonegação previdenciária. Renato Rosa tem as informações. O então diretor do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus, foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 100 dias multa, correspondentes a 20 salários mínimos. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela omissão de recolhimento da contribuição social referente a alguns empregados e prestadores de serviço entre 2006 e 2008. O réu afirmou ter conhecimento de que o órgão estava agindo de maneira ilícita, alegou que a omissão ocorreu por dificuldades financeiras da autarquia e que teria comunicado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, à Prefeitura e à Câmara Municipal que as contribuições sociais devidas à Previdência Social não haviam sido informadas na folha de pagamento de pessoal, mas não comprovou essas alegações no processo. Na sentença, a Justiça Federal considerou que, além dos danos causados aos trabalhadores que não tiveram os encargos sociais recolhidos, a conduta do ex-diretor provocou danos à Previdência Social de mais de R$240 mil. E a sexta turma do TRF da primeira região manteve a decisão que determinou a nomeação e posse de candidato ao cargo de tradutor e intérprete em Libras, sem exigência do certificado em Prolibras. O recurso apresentado pela Universidade Federal de Rondônia questiona a sentença que garantiu a nomeação e posse de um candidato ao cargo de técnico administrativo em educação como tradutor e intérprete de linguagem de sinais, mesmo sem a apresentação da certificação em Prolibras exigido no momento da nomeação. O candidato alegou que a exigência não estava prevista no edital do concurso, que previa a conclusão do ensino médio e de curso de proficiência em Libras, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. No entendimento do TRF1, a questão diz respeito a se verificar a legalidade da exigência da certificação em Prolibras para o cargo pleiteado pelo candidato. E, nesse caso, a sentença que determinou a nomeação e posse não merece reparos. Reflexões Conjunturais é o novo livro do vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski. Lançada na sede da Corte, a obra traz uma coletânea de artigos do magistrado publicados nos principais jornais do país. A cerimônia de lançamento, realizada no Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, reuniu mais de uma centena de convidados. Entre eles, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, além de outros ministros da Corte Eleitoral, juristas, acadêmicos e autoridades.
O livro Reflexões Conjunturais, de autoria do ministro Ricardo Lewandowski, reúne artigos acadêmicos que estão intimamente ligados ao cotidiano sociopolítico brasileiro. Os textos tratam de momentos marcantes da história recente, como a pandemia de Covid-19, ameaças à democracia e ao sistema eleitoral e os ataques às urnas eletrônicas. Durante a cerimônia, o livro Democracia, Humanismo e Jurisdição Constitucional, estudos em homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, também foi lançado. A obra de coordenadoria dos doutores Denis Albuquerque, Eduardo Barreto e Marcelo Pimentel traz uma coletânea de artigos de professores, juristas e profissionais do direito que trabalham ou já trabalharam auxiliando o magistrado. No próximo bloco, a gente fala sobre o seminário que aprofundou os debates entre o Poder Judiciário e o setor de seguros. Os detalhes, já já. O 5º Seminário Jurídico de Seguros reúne representantes do setor e magistrados no Superior Tribunal de Justiça. Promovido pela revista Justiça e Cidadania e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, com o apoio do STJ, o seminário é realizado há 5 anos com o objetivo de aprofundar o debate entre o Poder Judiciário e o setor. Nós, como magistrados, também aprendemos ao conhecer os produtos, a conhecer a visão do mundo empresarial, do mundo jurídico, do setor de seguro, e todo esse diálogo enriquece muito o desenvolvimento do direito brasileiro, principalmente numa área tão importante, tão fundamental à economia como o ramo dos seguros. Para o ministro Mauro Campbell Marques, que participou da abertura do seminário, o diálogo com os representantes do setor é necessário para que as decisões da Corte sejam tomadas cada vez mais com fundamentos sólidos. Na medida em que nós recebemos informações preciosas e qualificadas em matéria securitária para a formação do nosso precedente, nós vamos induzir as instâncias ordinárias, onde a justiça é feita, prioritariamente, nas instâncias ordinárias, a qualificarem ainda mais os precedentes deles, que vão chegar às decisões de julgados originários e ordinários, quando chegarem à instância extraordinária, que é o STJ. Segundo o presidente da Confederação, que representa as empresas do setor de seguros, o diálogo com os tribunais contribui para dar mais segurança jurídica ao mercado e assim aumentar a quantidade de pessoas que têm acesso aos produtos de seguro. Trazer para a Justiça, trazer para o Judiciário, para o STJ em particular, o máximo possível de debate, de discussão, de troca de informações sobre essas características particulares da indústria de seguros, eu acho que é fundamental para subsidiar bem as decisões, para que as decisões sejam as mais justas possíveis, né? Que as decisões sejam bem fundamentadas, né? Mesmo que às vezes não sejam a decisão que a indústria deseja, mas que seja bem fundamentada. Nesta 5ª edição do Seminário Jurídico de Seguros, 4 eixos temáticos foram discutidos com especialistas do setor. Entre os debates, questões polêmicas relacionadas às modalidades de seguro de vida e previdência privada, indenizações em casos que envolvem embriaguez, prescrição nas demandas e os desafios nos seguros de saúde suplementar. A gente aproveita e tenta desmistificar e tirar um pouco do juridiquês desses eventos. Então, nós priorizamos não os advogados. Esses advogados já falam nos autos desses processos. Então, como podem ver aqui atrás, nós trazemos médicos, atuários, economistas e os executivos para se discutir e tentar chegar a um entendimento que seja favorável a todos, né? A íntegra do seminário está disponível no canal do STJ no YouTube. Separação de bens, alteração de cláusulas patrimoniais e até contrato de namoro. Estes são alguns dos temas abordados em mais um livro lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. São 17 artigos escritos, na maioria, por juristas mulheres, distribuídos nas 300 páginas do livro Regimes de Separação de Bens, o segundo da coleção Direitos de Família, conforme a interpretação do STJ.
A obra conta com prefácio da ministra Nancy Andrighi e artigo do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ambos integrantes da segunda seção do STJ, responsável por matérias de direito privado. O ministro Humberto Martins fez o lançamento do livro no espaço cultural do tribunal. Que a contribuição desses autores está trazendo a lume luzes deste tribunal para que os operadores do direito, dia a dia, possam aperfeiçoar os julgamentos desta casa. Também participaram do evento o ministro do STJ, Marco Butzi, e o ministro aposentado Cláudio Santos. Os 3 organizadores do livro falaram no lançamento. Um deles, o desembargador Rui Portanova, destacou que a obra aborda conflitos referentes à desigualdade na tradição familiar, principalmente com mulheres donas de casa. A discussão para saber se esse trabalho ajuda na constituição do patrimônio durante o casamento, em que ela está cuidando dos filhos, cuidando da casa, administrando a casa. De acordo com o juiz e também organizador do livro, Rafael Calmon, a leitura possibilita ao operador de direito uma análise temática sobre cada regime de separação de bens. Um dos questionamentos de um dos textos aqui é se o contrato de namoro pode servir como um pacto prévio para escolher já a separação de bens. Outro artigo importantíssimo, um tema, é se a alteração de regimes pode influenciar, veja só, a perspectiva do direito de amar. Para o servidor do STJ, que coordenou a obra, os juristas ajudam na busca de respostas sobre os conflitos relacionados ao tema. Seja criticando, seja ponderando, seja elogiando o tema, trazendo novas perspectivas, inclusive, mas sempre tendo como norte os precedentes aqui do Tribunal da Cidadania, né? 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. O programa Último Recurso, produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, aproveita essa data para relembrar um importante julgamento da Corte que garantiu reforma a militares com HIV. O episódio estreia hoje, às 10 da noite, na programação da TV Justiça. Hoje eu já estou mais conformado com o diagnóstico, mas assim no começo era um sentimento de, como eu posso dizer, eu não me sentia limpo, me sentia sujo, sabe? Pretendia-se definir o seguinte tema, isto é, definir se o militar diagnosticado com o vírus HIV, ele estaria ou não incapacitado para os atos da vida militar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado, como sempre, pela sua companhia e uma ótima noite.